Olá, eu sou Wesley, gerente do Departamento Pessoal da Soluta. Eu sou Leandro, advogado, especialista em Direito do Trabalho. Doutor, a reforma trabalhista de 2017 tornou nula a obrigatoriedade das homologações, mas alguns sindicatos têm colocado em suas convenções a obrigatoriedade da mesma. Eles têm autonomia para isso? Uma boa pergunta, Wesley. Realmente, a reforma trabalhista, em novembro de 2017, tinha tornado nula essa obrigatoriedade de homologação dos contratos com mais de um ano de vigência. Porém, junto com a reforma trabalhista, houve uma outra mudança muito significativa, que foi a desoneração das empresas em fazer o pagamento da principal fonte de renda dos sindicatos, que era a contribuição sindical. E a partir de então, essas entidades sindicais tiveram que buscar alternativas para continuar sobrevivendo. E justamente uma das alternativas que eles encontraram foi inserir nas convenções coletivas uma cláusula determinando a obrigatoriedade dessas homologações mediante uma cobrança de taxa para poder fomentar a atividade sindical. Isso vai de encontro com uma pergunta que recebemos. Temos um conflito aí, convenções coletivas versus reforma trabalhista. Existe uma hierarquia? Qual tem mais força? O que se sobrepõe? O direito do trabalho ele é muito sui generis. Diferentemente de outros ramos do direito, onde a gente realmente tem uma hierarquia de normas, no direito do trabalho a gente não tem essa hierarquia. O que vale sempre é a norma mais benéfica para o empregado. Tá? Então, se eu tenho numa convenção coletiva algo que favoreça o empregado e contrarie, por exemplo, a CLT ou até a própria Constituição Federal, não existe essa hierarquia. Vai prevalecer aquilo que for mais benéfico para o funcionário. Doutor, outro ponto. Antes da reforma trabalhista, eram obrigatórias homologações para todos os contratos com duração superior a 1 ano. Porém, em convenções coletivas, sindicatos estão exigindo essa obrigatoriedade também para contratos com tempo de duração inferior. Eles podem legislar sobre isso? Sim, como eu falei na primeira resposta, a partir do momento que eles inseriram essa obrigação na convenção coletiva e isso acabou sendo ratificado pelo Tribunal Superior do Trabalho, colocando que os sindicatos como entes que buscam o bem do empregado e a livre negociação que é privilegiada pela Constituição Federal, se entendeu que se o sindicato patronal reunido com o sindicato de empregados decidirem dessa forma, não tem problema nenhum. Doutor, existe alguma penalidade caso a empresa opte em não realizar a homologação em sindicato, mesmo prevista em convenção coletiva? Porque algumas convenções, inclusive, estão colocando multas. Sim, como eu respondi na pergunta anterior, a partir do momento que está prevista a convenção e existe uma penalidade ali, essa penalidade vai ser cobrada pelo sindicato caso a empresa não cumpra com a obrigação de homologação do contrato. Essa multa, ela pode ser cobrada de que forma? Não é automático, tá? O sindicato não vai chegar lá na sua porta e falar, olha, vem cá, você não pagou a multa e você não homologou o contrato. Você vai falar, eu não vou pagar. Isso vai acabar indo para o judiciário. Como uma ação de execução, vamos dizer assim, tá? Na verdade, é uma ação que impõe uma cláusula coletiva que foi descumprida e aí ele executa essa multa lá no judiciário. Doutor, um ponto interessante é que atualmente tanto o acesso ao resgate do fundo de garantia quanto ao seguro-desemprego são todos feitos de forma online. Estamos em uma pandemia. A homologação do sindicato pede a obrigatoriedade de papel, carimbo e etc. Qual finalidade terá isso? Na verdade, não são todos os sindicatos que estão prevendo essa obrigatoriedade. É muito importante que cada empresa, de acordo com o seu enquadramento sindical, observe a convenção coletiva. Porque, como você falou, para saque do fundo de garantia e habilitação do seguro-desemprego, é necessário um documento. Nessas categorias onde se exige a homologação, a Caixa Econômica não sabe disso.
ela não sabe que o sindicato A, B ou C está exigindo essa homologação e que existe essa previsão em convenção. Então, para fins de saque do FGTS e de habilitação do seguro-desemprego, bem provavelmente não se tenha problema, ainda que seja prevista homologação e isso não ocorra, porque como é feito o trâmite todo online, mesmo depois quando voltar o atendimento presencial, a Caixa Econômica, o atendente, ele não vai saber qual categoria exige isso. Então, ele vai fazer o processo de liberação normalmente. É lógico que vai ter a penalidade para a empresa depois, e o próprio funcionário, sabendo disso, pode denunciar lá no sindicato para que o sindicato vá cobrar essa multa. Doutor, existe algum prazo para a realização das homologações? Então, como foi revogado pela reforma trabalhista essa obrigatoriedade, se houver previsão em convenção, esse prazo vai estar expressamente previsto na própria convenção. Então, um exemplo, que é o Sindicato dos Comerciários e que tem essa previsão, eles colocam lá o mesmo prazo que era antes da reforma, ou seja, 10 dias, né? Então, vai de cada convenção. Isso tem que ser analisado por cada categoria profissional. Caso a caso. Caso a caso. Doutor, um ponto que fomos muito questionados foi o seguinte: eu posso mudar de sindicato? O que é preciso para fazê-lo? Infelizmente, Wesley, não é possível. No direito brasileiro, vige o princípio da unicidade sindical. Tá? E também, pela própria CLT, existe uma regra de enquadramento sindical que você deve preponderantemente seguir a atividade principal da empresa. Então, se eu, por exemplo, tenho um comércio, eu sou obrigado a seguir o sindicato dos comerciários. Eu não posso, por exemplo, seguir um sindicato das padarias, por exemplo, ou qualquer outro, tá? Isso porque se eu fizer dessa forma, justamente para, de repente, seguir algo que é mais benéfico, que não tenha tantos direitos para o funcionário, que me dê uma liberdade maior, eu posso ter problemas em eventual ação judicial dos próprios funcionários e também uma ação coletiva do sindicato para impor que eu passe a seguir a convenção deles e com todas essas penalidades. Então, o que manda realmente é o que não é preponderante a atividade da empresa, né, doutor? Exatamente. Doutor, temos uma pergunta aqui bem direcionada. Temos o caso do Sincovaga, que é o sindicato dos supermercadistas, que representa uma parcela importante dos nossos clientes, e ele colocou em sua convenção coletiva a obrigatoriedade da homologação. Inclusive, trouxe alguns condicionais, como estão obrigadas as empresas com menos de 45 vidas, empresas que sejam optantes pelo REPIS, independentemente da quantidade de vidas. Além disso, cita também a obrigatoriedade do pagamento da taxa de R$ 35 para essas homologações. Um ponto importante que fomos questionados a respeito dessas 45 vidas. Essas 45 vidas é por estabelecimento? Soma-se matrizes e filiais? Qual que é o nosso posicionamento a respeito disso? Wesley, vai depender de onde essa matriz e filiais estão estabelecidas. Por quê? Outro princípio do enquadramento sindical é a territorialidade. Então, eu tenho um sindicato único para uma base territorial. Então, se a matriz e filiais estiverem na mesma base territorial, e aí eu vou usar o exemplo do próprio Sincovaga, que abrange a cidade de São Paulo, não o estado, tá? O município de São Paulo engloba algumas cidades no entorno, e aí eu sempre vou ter que novamente olhar o que está determinado lá na convenção, porque sempre na convenção vem descrito qual é a base territorial. Ela vai falar São Paulo, Barueri, Arujá, um exemplo, tá? O próprio Sincovaga, ele em Campinas é um outro sindicato, e por aí vai, Jundiaí, então eu tenho uma base diferente. Então, se a matriz e filiais estiverem na mesma base territorial, eu vou somar os funcionários para essa finalidade. Agora, se matriz e filiais estiverem em bases territoriais diferentes, aí eu não vou somar. Eu vou considerar só o número de funcionários daquele estabelecimento que está na base territorial prevista na convenção. Perfeito, doutor. Então,
Matriz e filiais, estando no mesmo município, soma-se para essa finalidade. Na mesma base territorial. É importante essa distinção, porque nem sempre a base territorial é o município. Muitas vezes eu posso ter uma extensão disso. Então, o próprio Sincrovaga, ele não é restrito ao município de São Paulo. Ele pega cidades no entorno, como Barueri, Arujá, eu não vou lembrar de cabeça, mas está previsto lá, é só ler a convenção, tem todas as cidades que abrangem a convenção. Perfeito. Esse foi o Dr. Leandro Marco Antônio, Wesley falando. Caso tenha alguma dúvida, consulte nosso time.